Graça de Deus sobre a sua vida e a paz de Cristo para o seu coração nessa noite tão especial. Eu não sei como é que você está se sentindo, mas, poxa, que culto esse aqui, gente, que bênção a gente poder celebrar ao nosso grande Deus. Antes de ler a palavra de Deus, de abrir a Bíblia, eu quero falar sobre esse momento que nós estamos vivendo como igreja, Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi. Eu creio que há dois sentimentos que devem nos dominar nesse período, nessa fase de transição pela qual nós estamos passando, quanto à liderança principal de nossa igreja. O primeiro sentimento há que ser um sentimento de gratidão, como já foi bem dito aqui nessa noite. Nós precisamos render graças a Deus, reconhecer diante de Deus e também para a família do pastor Eli, pastora Suene, a sua família, a bênção que tem sido a liderança dele aqui entre nós, nesses quase 5 anos, vai se completar no dia 1º de dezembro, daqui a pouco. Então, a gente precisa ter esse sentimento muito forte de agradecimento. Quanta coisa aconteceu nessa igreja, nesse período que a gente pode até dizer curto, não foi um período tão longo, mas foram muitas as realizações. Foram muitas as conquistas que Deus deu a essa igreja nesse período. Por isso, nós precisamos ter essa atitude de gratidão. O segundo sentimento que deve nos dominar nesse período é um sentimento de confiança. Confiança em Deus, porque essa é a igreja de Deus, esse é o povo de Deus. Pastor Eli está voltando para Campo Grande, mas o Deus do pastor Eli continua aqui, como está com ele lá. Então, não há o que temer. Esse é um tempo da gente colocar toda a nossa confiança de que Deus tem dirigido essa igreja ao longo de 38 anos e Ele continuará fazendo isso para a glória do nome dEle. Essa igreja tem uma liderança sólida, uma liderança madura, e eu quero falar especialmente às centenas de pastores e pastoras que nós temos aqui. São nossos líderes, supervisores de células, que cada semana, cada um deles, cada uma dessas pessoas está com o seu pequeno rebanho, exercendo o pastoreio, exercendo o pastorado, cuidando dessas vidas. Esse é um momento extremamente importante, ainda mais para o ministério de vocês. Esse é um tempo em que nós não podemos nos dispersar. Pelo contrário, nós precisamos estar cada vez mais juntos e mais unidos. E naquela expectativa, como já ouvimos aqui na palavra do Renato, sobre quem é a pessoa que Deus vai levantar para prosseguir no ministério dessa igreja para os próximos anos. Ditas essas coisas, eu quero abrir a Bíblia com você na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 6. Vou fazer a leitura do versículo 13 até o versículo 20. Mesmo assentados como vocês estão, eu quero pedir que você tenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Se você ainda usa a Bíblia em papel, ou se você tem o seu aparelho móvel, acesse então esse texto, Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo de número 6. Eu estou utilizando aqui comigo a nova versão internacional, a NVI. Então, pode ser que a sua tradução seja um pouco diferente, mas não há problema, é uma questão apenas de terminologia. Sabemos que a verdade da palavra de Deus é a mesma. Tudo bem? Conseguiram achar o texto aí? Hebreus capítulo 6, do versículo 13 ao 20. Eu leio estas palavras. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão,
por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. O versículo 16 diz assim: os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Versículo 19 diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta é a palavra de Deus, se você pode dizer amém. Amém. O versículo que eu quero colocar em destaque é o versículo de número 17. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Queridos, nós sabemos que esta carta, ela foi dirigida aos cristãos de origem judaica. Não sabemos se aqueles residentes em todo o Império Romano ou se em uma região específica daquele império. O que nós sabemos é que aqueles irmãos, aqueles cristãos, estavam enfrentando um tempo de terrível perseguição. Muito provavelmente na época do imperador Nero, um dos mais cruéis dos líderes romanos naquele período do cristianismo. Essa dificuldade, ou seja, esse sofrimento, essas perseguições, acabaram gerando duas consequências no meio dos cristãos, para os quais essa carta foi escrita. Primeiramente, havia um grupo de cristãos no meio da igreja daquela época que estava muito desanimado. Aquelas pessoas estavam se sentindo, na verdade, desestimuladas no seu crescimento espiritual. Na verdade, quando a gente lê o texto, dessa carta, a gente vai perceber que por causa das perseguições e das dificuldades, muitas pessoas haviam estacionado na sua vida cristã. Elas não estavam crescendo mais, elas não estavam se desenvolvendo mais. E aí, a gente tem alguns textos como o do capítulo 6, na verdade, que diz o seguinte, no versículo 1, avancemos para a maturidade. No finalzinho do capítulo 5, há uma palavra que soa praticamente como repreensão. O escritor diz o seguinte: vocês, na verdade, pelo tempo, já deveriam ser mestres, mas ainda precisam ser alimentados com leite, ou seja, ainda estão na fase dos rudimentos, dos princípios elementares. Mas pior do que esse clima de desestímulo ao crescimento, resultado da perseguição,
resultado das dificuldades, haviam outras pessoas que elas estavam retrocedendo na sua vida cristã. Elas estavam, na verdade, pensando que seria melhor voltar à religião, aos ritos da religião judaica, negar a sua fé em Cristo, para dessa forma se verem livres da perseguição a que estavam sendo submetidas. E é interessante a gente observar que em várias partes dessa carta, o escritor está falando sobre essa atitude de abandono da fé. No capítulo 2, versículo 1, ele diz: nós precisamos dar mais atenção àquilo que nós temos ouvido para não nos desviarmos da palavra de Deus ou da mensagem que nós escutamos. No capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer então que é necessário permanecer, prevalecer sobre as dificuldades. E ele diz: vocês devem ter o mesmo entusiasmo que tinham no princípio, no início. Bem, tendo em vista esse cenário que eu acabei de descrever para vocês, nós podemos perceber sem dificuldades, então, qual o propósito dessa carta chamada aqui aos Hebreus. Despertar, animar, encorajar os cristãos que estavam enfrentando aquelas dificuldades. Na verdade, a ênfase em todo esse livro é para que, ao invés do desânimo, do desencorajamento, de retroceder, eles deveriam avançar, deveriam prosseguir na sua jornada cristã como discípulos de Jesus. E no decorrer desse texto, a gente vai encontrar 3 argumentos muito fortes que o escritor, que nós não sabemos exatamente quem foi, utilizou para o seu propósito. Ele vai falar, por exemplo, sobre a superioridade de Jesus Cristo, do ministério de Jesus, sobre os profetas do Antigo Testamento, sobre o ministério dos anjos, sobre o ministério de Moisés, sobre o sistema sacerdotal do Velho Testamento, sobre as alianças com Abraão e no Sinai, também feitas com o povo de Israel, e ele vai falar também sobre a superioridade de Cristo em relação aos sacrifícios que eram oferecidos no Velho Testamento, sacrifício de animais, que eram apenas a figura do sacrifício de Jesus, que aconteceu no período, como nós sabemos, do Novo Testamento. Mas além de falar sobre a superioridade de Cristo em relação a todo o contexto religioso judaico, como perceberam, o escritor vai fazer aqui uma lista de heróis da fé, no capítulo 11, que a gente conhece. Ali nós encontramos os nomes de 14 pessoas diferentes. Uma parte daquelas pessoas, e aquele texto de Hebreus 11, muitos versículos começam assim: pela fé o fulano fez isso, pela fé o Beltrano fez isso. Então, vários atores que são mencionados, ou várias pessoas mencionadas no capítulo 11, pessoas que através da fé, elas conquistaram grandes vitórias. Mas aquele capítulo termina mencionando também pessoas que pela fé enfrentaram grandes batalhas, grandes lutas. Termina o capítulo 11, começa o capítulo 12, o escritor diz assim: por isso, levando em conta essa grande nuvem de testemunhas, nós precisamos prosseguir, não podemos desanimar. E no capítulo 12, além de falar sobre a superioridade de Cristo aos ditames da religião judaica, além de mostrar o exemplo dos heróis da fé, aqueles que prevaleceram, capítulo 11, no capítulo 12, então, é citado o supremo exemplo de resiliência de Jesus Cristo. E então ele vai dizer: olhando firmemente para Jesus,
o autor e consumador da nossa fé, aquele que, pelo gozo, a alegria que lhe estava proposta, suportou a afronta e a ignomínia dos homens. Jesus é citado como o grande incentivo para que aqueles irmãos não desanimassem. Com base nessa fundamentação, então o escritor vai alertar, exortar os seus leitores para não desanimar, para não desistir. E agora, esse texto que a gente leu, no capítulo 6, do versículo 13 até o versículo de número 20, aqui ele faz uma breve exposição a respeito da fidelidade de Deus. E ele conclui essa exposição dizendo que a fidelidade de Deus, para mim e para você, é como a âncora de uma embarcação que precisa de estabilidade e de segurança no meio de uma tempestade. Esse texto, ele vai mostrar para nós algumas verdades sobre a fidelidade de Deus. Aliás, fidelidade de Deus é um tema central na Bíblia. Salmo 36:5, a tua fidelidade chega até os céus. Salmo 100, verso 5, a fidelidade do Senhor permanece para sempre. 119:90, a tua fidelidade é de geração em geração. Lamentações 3:23, grande é a tua fidelidade. Fidelidade de Deus. Deus é fiel. Continua sendo fiel, sempre será fiel. A fidelidade de Deus é uma expressão do seu caráter. A fidelidade de Deus é uma expressão do seu caráter. Todos nós sabemos que caráter é a essência de uma pessoa. Caráter é aquilo que nós somos efetivamente por dentro. Por isso é que o caráter tem a ver com os valores, os princípios, as características que determinam tanto a nossa maneira de pensar, quanto a nossa maneira de agir. Você pode se lembrar de algumas das marcas do caráter de Deus que nós encontramos na Bíblia? Eu alistei algumas. Ele é santo, Ele é justo, Ele é eterno, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele é infinito, Ele é verdadeiro, Ele é soberano. Agora preste bem atenção numa coisa. Quando nós olhamos para esses traços do caráter de Deus, e outros que nós queiramos acrescentar aqui, conforme Deus é apresentado na sua palavra, na Escritura, nós vamos perceber que existe um traço do caráter de Deus, que ele funciona como uma espécie de parasol, por sobre todas essas marcas que eu mencionei e outras tantas. Qual é essa marca do caráter de Deus? É a sua fidelidade. O que eu estou querendo dizer para você é mais ou menos o seguinte: quando pensamos na fidelidade de Deus, isso quer dizer que Deus é o que é, sempre Ele será exatamente o que Ele é. Em outras palavras, Deus é santo, Ele nunca deixará de ser santo. Deus é justo, Ele nunca cometerá injustiça. Ele é bondoso, Ele sempre será bondoso. Isso é fidelidade. No versículo de número 17, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito. Natureza imutável. Isso fala sobre a fidelidade de Deus. O caráter de Deus é ser fiel. E o texto vai dizer aqui, nesse versículo que mencionei, verso 17, que por isso
Ele é imutável no seu propósito para com os herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros da promessa? Você pode dizer assim, sou eu? Somos nós. E o que esse texto está dizendo é que Deus não muda em relação às promessas que Ele tem feito quanto a mim, quanto a você. Quero que você pense, que segurança que isso significa para nós. Queridos, tudo pode mudar. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, a política muda, a economia muda, mas Deus é fiel e Ele continua sendo o mesmo Deus. No capítulo 1 de Apocalipse, verso 8, fala sobre o Senhor como aquele que era, que é e aquele que há de vir. A fidelidade de Deus é uma expressão do seu caráter, aquilo que Deus é e sempre será. Mas a fidelidade de Deus é também a base para as promessas que Ele faz. No versículo 13 diz assim, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E no verso 14 ele disse, esteja certo, falando para Abraão, de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Queridos, quando a gente olha para essa passagem, a gente percebe bem pontuada aqui na história, essa promessa ou esse personagem. Deus prometeu abençoar e multiplicar a descendência desse homem, desse patriarca Abraão, e o que o texto está dizendo é isso, esteja certo de que farei isso. Jurou por si mesmo, por quê? Porque não havia nenhuma autoridade mais elevada por quem cujo testemunho de veracidade da sua declaração ele pudesse usar, já que ele é a maior autoridade, é o mais elevado de todos. Um juramento, na verdade, ele é um compromisso solene, a garantia de que uma promessa será cumprida. Mais ou menos o que acontece hoje quando você assina um contrato de fé, que tem fé pública. Algumas pessoas assinam como testemunhas. O que aquelas pessoas estão declarando quando assinam como testemunhas, elas estão dizendo o seguinte, aquilo que está registrado nesse contrato, aquilo que está prometido nesse contrato é verdade. Eu sou testemunha. É algo parecido com o juramento que se fazia anteriormente, e Jesus diz que nós não devemos jurar, porque a nossa palavra deve ser sim, sim, e não, não. Ele disse isso em Mateus, no capítulo de número 5. Mas o texto aqui está dizendo que Deus garantiu por Ele mesmo o cumprimento da sua promessa. E, queridos, vamos lembrar de uma coisa. Como é que Deus começou a cumprir essa promessa? Com um homem chamado Isaque. Um pouco mais tarde, essa promessa prosseguiu quando Jacó desceu para o Egito com a sua família. Quantas pessoas? 70. 400 anos depois, quando Moisés retira aquele povo, que antes era uma família, do Egito, quantas pessoas eram? 2 milhões, aproximadamente. Quantos são os descendentes de Abraão, espiritualmente falando, no mundo hoje? Alguns bilhões. Você está vendo a seriedade da promessa de Deus? Como Deus leva a sério aquilo que Ele promete. A fidelidade de Deus é a base das suas promessas. Eu estava lendo um autor, ele diz que na Bíblia tem 16 mil promessas, entre diretas e indiretas. Eu estava fazendo uma continha, significa que se você pegar uma promessa da Bíblia por dia, você tem promessa para 43 anos. Uau!
É muita promessa que você tem na Bíblia, mas perceba que você tem diferentes promessas na Bíblia. Muitas promessas bíblicas já foram cumpridas, elas já foram realizadas, Deus já deu cumprimento. Há aquelas promessas que são específicas para pessoas, para épocas, para situações. Existem aquelas promessas que são gerais, sim, são para qualquer época, para qualquer pessoa, promessas para todos. Mas existe também aquelas promessas que são condicionadas. Existe a promessa, mas há uma condição que precisa ser satisfeita para que aquela promessa se concretize. O fato que eu estou a dizer-lhes é que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E por isso eu quero dizer o seguinte: busque a sua promessa e se agarre a ela, e não solte. Se é uma promessa de Deus para a sua vida, segura essa promessa. Leve essa promessa com você onde você for. Não importa o que aconteça, não importam as circunstâncias, ainda que tudo pareça o contrário do cumprimento daquela promessa, não largue. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Ainda um pouco mais, a fidelidade de Deus, olha bem isso, hein? Se revela no tempo certo. No verso 15 diz assim: e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Está vendo o que está escrito aí? Gosta disso? Nós vivemos um tempo em que a gente não gosta de esperar. É o tempo do fast, é rápido. A gente quer tudo para ontem. Aliás, eu fiquei um tanto envergonhado, algum tempo atrás, com um médico, meu otorrino. Eu falei sobre um remédio que eu estava tomando e que não estava funcionando. Ele disse: mas você queria começar a tomar o remédio que ele funcionasse ontem? Mas não é assim que muitas vezes acontece com a gente. O texto diz que Abraão teve que esperar pacientemente. Olha só uma coisa, quando Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa, e em algum momento Deus fala com Abraão para sair da tenda e fala: cara, olha para o céu, conta as estrelas, sua descendência será assim. Eu fico pensando, sabe, no fundo, sendo que Abraão era uma pessoa humana igual qualquer um de nós, que ele disse: como assim? Nem eu, nem Sara temos mais condições de gerar filhos. O que o senhor está falando? O que o senhor está falando sobre descendência? Sobre essa descendência numerosa, esse número tão grande de descendentes? Parece que aqui existe um impasse entre aquilo que Deus estava dizendo e aquilo que Abraão entendia que era a sua realidade humana. Quando Abraão recebeu pela primeira vez a promessa de Deus a respeito de descendência, ele levou 25 anos para que tivesse o primeiro sinal do cumprimento da promessa, o nascimento de Isaac. Gostou? 25 anos. Mas ele não arredou o pé. Queridos, esse é um grande problema para nós hoje, a pressa. Deus não tem pressa. Deus não age na correria. O tempo de Deus não é cronológico. O tempo de Deus é o tempo apropriado, o tempo certo. As decisões de Deus, muitas vezes, levam em consideração um conjunto de fatores que nós não conhecemos, nós não temos conhecimento.
mas Deus está juntando as coisas, Deus está arrumando o cenário, Deus está preparando a mesa para finalmente servir o cumprimento daquela promessa. É assim que Deus age, porque a mente de Deus, as ações de Deus, levam em consideração a eternidade, porque Deus é eterno e Ele vive na eternidade, onde não existe tempo. Eu sei que esse é um conceito meio difícil para a gente, eu também não consigo entender isso direito, porque a gente vive dentro do tempo. O que é eternidade? Aliás, uma vez um professor na escola bíblica dominical, professor de meninos, juniores, decidiu fazer essa pergunta. Virou para a meninada e falou assim: alguém aqui sabe explicar o que é eternidade? O menininho travesso disse: eu posso explicar, mas leva tanto tempo. Eternidade é a ausência do tempo. Queridos, quando José foi para o Egito com 17 anos, ele levava um sonho, uma promessa que foi dada a ele através dos sonhos. E isso só começou a se realizar 13 anos depois. O Salmo 41 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele atendeu o meu clamor. Será que você tem sido impaciente com relação às promessas de Deus na sua vida? Não tenha vergonha de dizer, não, eu tenho sido mesmo, porque tantas vezes essa é a realidade. E tem pessoas que fazem, sabe o quê? Ora, um mês por aquela promessa, que ele entende que tem a promessa, e fala: caramba, não aconteceu. Ora, um ano, eu não vou orar mais sobre isso, não, porque não aconteceu. Eu acho que você tem que orar. Ou Deus cumpre a promessa, ou então Deus mostra a você que Ele tem algo melhor para você do que aquilo. Mas não é por desistir que você deve deixar de receber o cumprimento da promessa. Então, como disse, se você está agarrado a uma promessa, continue, não largue a sua promessa. E eu termino dizendo que a fidelidade de Deus, ela nos dá firmeza e segurança. Os últimos versículos que li: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, agora olha isso só, nós sejamos firmemente encorajados. Aqueles irmãos precisavam disso. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Esta esperança para nós é como âncora da alma, firme, segura, que penetra no santuário interior, onde Jesus foi para ser o nosso fiador de todas as promessas que Deus tem feito. Por causa da fidelidade de Deus, esse texto está dizendo que nós somos firmemente encorajados, nós nos abrigamos em suas promessas, e nós tomamos posse da esperança, e essa esperança funciona para nós como âncora, que nos dá firmeza, segurança, confiança no meio da instabilidade. Eu fui ler um pouco sobre essa história de âncora, e eu achei um dado interessante. O cara diz lá o seguinte, que uma âncora de 20 toneladas, ela pode segurar um navio de 100 mil toneladas. Sabe o que isso quer dizer? Que a âncora da fidelidade de Deus, que está à nossa disposição, ela pode segurar qualquer rebordosa. Qualquer. Porque essa âncora é que dá firmeza, é ela que dá segurança, é ela que nos dá segurança. A fidelidade de Deus é essa âncora que nos mantém firmes nas instabilidades da vida. Essa é a âncora que nós temos, a fidelidade de Deus.
Quero pedir, Luísa, vocês do instrumental para vir aqui à frente da música. Nós vamos cantar uma música, mas eu quero pedir também que você, o nosso pessoal do Data Show, coloque o último slide que nós temos, só para a gente fazer então aí uma recordação, uma lembrança desses aspectos que eu acabei de mencionar. A fidelidade de Deus. Então vamos relembrar, ela é uma expressão do caráter de Deus. Esse é o último slide que eu tenho aí. A fidelidade de Deus é a base para as suas promessas. A fidelidade de Deus se revela no tempo certo, e ela é que nos dá firmeza e nos dá segurança. Agora nós vamos ficar em pé, e nós vamos cantar essa belíssima música que nos inspira e nos ajuda a confiar, a crer, a depender dessa fidelidade do nosso Deus. E enquanto nós estamos cantando, eu quero repetir algo que eu lhe falei. Agora no seu coração aí, quais são as promessas que estão no seu coração? Promessas que não foram cumpridas ainda na sua vida, mas promessas que Deus tem feito a você. Deus tem feito a você. Esse é o momento de você dizer: Deus, eu creio nesta promessa porque o Senhor é fiel. De você segurar essa promessa e dizer para Deus que você crê na realização, no cumprimento daquilo que Deus tem prometido para a sua vida, para a vida da sua família, porque Deus é fiel. Nós podemos confiar, podemos crer, podemos depender da fidelidade do nosso Deus.